resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Sobe para 14 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão. São Luís abre nesta segunda-feira o centro de testagem contra o Covid-19. Médico morre em capotamento na BR-222. Protesto de estudantes deixa trânsito lento na BR-135. E população ribeirinha entra em alerta por causa da elevação do nível do rio Itapecuru. Está no ar o Jornal Central desta segunda-feira, 16 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. A chuva intensa que caiu na noite desse domingo na cidade de Imperatriz deixou muitos bairros alagados. As aulas na rede municipal de ensino estão suspensas nesta segunda-feira. Até sábado, 50 pessoas estavam em um abrigo da prefeitura. A chuva não dará trégua ao Maranhão no decorrer desta semana. Em São Luís, o total de chuva acumulado em 15 dias já era de 90% da média de chuva normal para todo o mês de março. A previsão para esta segunda em São Luís é de sol com algumas nuvens e a máxima chega aos 30 graus. Na cidade de Codó, períodos nublado com chuva a qualquer hora. A máxima na cidade também chega aos 30 graus. Máxima de 29 graus em Buriticupu, Caxias e Imperatriz. E o nível do rio Itapecuru marca 13 metros acima do nível normal e preocupa ribeirinhos. Cristiano Dias. Final de semana de muita chuva, uma das maiores preocupações para os ribeirinhos de Itapecuru e região. Na manhã de ontem, domingo, a população ribeirinha entrou em alerta no município de Itapecuru-Mirim por causa da elevação do nível do rio Itapecuru. De acordo com as escalas, as águas atingiram ontem a marca de 13,2 metros e tende a subir com a incidência das fortes chuvas em todo o Maranhão, especialmente nas cidades rio acima, como Caxias e Codó, que já apresentam pontos de alagamento em plena sede. Ano passado, este nível foi alcançado um mês mais tarde, em abril. Isto pode ser um indício de que moradores que vivem às margens do rio já podem preparar uma possível retirada caso as chuvas persistem nesta intensidade. Além do 11º Batalhão de Bombeiro Militar, a Agência Nacional das Águas, órgão federal, também monitora o volume do Itapecuru através de instrumentos modernos, onde os mesmos enviam dados coletados por uma estação instalada próxima à entrada da cidade via satélite para Brasília. A Defesa Civil do município deve estar atenta à situação e também traçar planos de ação que possam atender possíveis desabrigados, como locais com acomodações adequadas, estoque de alimentos, fornecimento de água e energia, saneamento básico e toda a estrutura necessária. O poder público local, através da Secretaria de Assistência Social, também tem que atentar-se para a elevação das águas e, caso haja desabrigados, a aprontar local para o recebimento das pessoas que, hora ou outra, correm o sério risco de ficarem desabrigadas. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. A Secretaria de Estado da Saúde informou nesse domingo que subiu para 14 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão. De acordo com a SES, 9 casos entraram para a lista e outros 5 foram descartados para a Covid-19. Até o momento, não há casos confirmados no estado. Os casos suspeitos foram registrados em São Luís e Imperatriz e, após serem notificados pelo Centro de Informações, Estratégias e Vigilância de Saúde, foram colocados em isolamento domiciliar conforme o protocolo. Segundo a Secretaria, até o momento, 13 casos suspeitos foram descartados e 2 excluídos. O governo do Maranhão ampliou o UTI e abriu nesta segunda-feira o centro de testagem contra o coronavírus. Quem tem as informações é o repórter Noel Soares. Todas as medidas seguem o Plano Estadual de Contingência do Coronavírus, orientado por protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.
Entre as medidas adotadas pelo governo do estado está a ampliação dos leitos de enfermagem e UTI no Hospital Carlos Macieira, como explica o secretário estadual da Saúde, Carlos Lula. Primeiro, tranquilizar a população, dizer que a rede de saúde pública do Maranhão está preparada para eventual caso que venha a surgir no estado, mas a gente não tem hoje nenhum caso confirmado. Todos os 10 casos que nós já tivemos, coletamos exames, coletamos amostras, encaminhamos para Belém, todos eles deram descartados para o caso de coronavírus. Para não haver deslocamentos desnecessários, o secretário Carlos Lula orienta quem deve ir ao centro de testagem. Isso é importante, a gente não pode entrar em pânico. Então, quem vai ao centro de testagem, quem vai à unidade de saúde, é aquela pessoa que teve ou contato com alguém com caso confirmado de coronavírus, ou que viajou a algum país onde há contágio fora do normal de coronavírus. Então, países do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, países da Ásia. De São Luís, Noel Soares. No próximo bloco, o protesto na BR-135 deixa o trânsito lento nesta segunda-feira. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito. Um capotamento resultou na morte de um médico na BR-222 nesse domingo. Repórter Silvan Alves. Com as chuvas que continuam caindo em todo o estado, os acidentes acabam marcando de forma negativa o trânsito nas rodovias federais do nosso estado. No final de semana, um grave acidente acabou sendo registrado na rodovia BR-222 entre as cidades de Buriticupu e Santa Luzia. Nesse acidente, o médico José Manuel do Nascimento, que trabalhava em Buriticupu, acabou perdendo a vida. O veículo que ele dirigia aquaplanou na pista, saiu e capotou. A vítima morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal diz que no momento do acidente chovia, o que pode ter contribuído para a ocorrência do acidente. Já na BR-010, na região de Governador Edson Lobão, um motociclista identificado como Josimar Lima Brito também perdeu a vida. Segundo informações da
da Polícia Rodoviária Federal, ele acabou se chocando com a lateral de um veículo não identificado. O motociclista sofreu fraturas variadas e teve morte no local. O condutor do outro veículo acabou fugindo sem ser identificado. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. E um grupo de estudantes está realizando desde a manhã desta segunda-feira um protesto no quilômetro 22 da BR-135, próximo ao bairro do Coqueiro, na zona rural de São Luís. Os manifestantes reivindicam que um ônibus do transporte coletivo entre na comunidade Vila Samara para atender aos moradores. Os estudantes estão impedindo a passagem dos veículos no local, o que já está causando um grande congestionamento no trecho da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando o protesto. Plantão policial. E polícia apreende 8 quilos de cocaína na região da Baixada Maranhense. Silvan Alves. Em uma operação realizada pela Superintendência Estadual de Combate e Repressão ao Narcotráfico, SENARC, a Polícia Civil apreendeu cerca de 8 quilos de crack. A apreensão foi feita na região da Baixada. No primeiro momento, os policiais abordaram um veículo Hilux na rodovia MA-006, que liga o município de Pinheiro a Pedro do Rosário. No interior do veículo Hilux, embaixo do banco, no fundo falso, embaixo do banco do passageiro, a polícia apreendeu 6 quilos da droga. O homem recebeu voz de prisão em flagrante. Na mesma operação, no outro momento, um outro veículo, Fiat Strada, também o motorista foi surpreendido com mais 2 quilos de crack que estavam sendo transportados. Os 2 acusados acabaram sendo presos e a droga apreendida. A SENARC acabou fazendo a lavratura do auto de prisão em flagrante. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Ministério Público aciona prefeito e 2 ex-prefeitas do município de Bom Jardim por improbidade. Tony Baroni. Irregularidades no transporte escolar municipal motivaram o Ministério Público do Maranhão a propor uma ação civil por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de Bom Jardim, Francisco Alves de Araújo, e as ex-prefeitas Maurinete dos Santos Matos, conhecida como Maurinete Gralhada, e Lidiane Leite da Silva. Segundo o órgão ministerial, em 2014, a Promotoria de Justiça de Bom Jardim instaurou o inquérito civil com o objetivo de fiscalizar o transporte escolar municipal. Em julho de 2014, o órgão ministerial solicitou informações sobre o serviço à então prefeita Lidiane Leite, mas não obteve resposta. A requisição foi renovada em julho de 2015 e o município informou que possuía ônibus próprios para o transporte dos alunos. Lidiane foi afastada do cargo em agosto de 2015 e Maurinete Gralhada assumiu a Prefeitura de Bom Jardim, na qual ficou até dezembro de 2016. Durante a gestão de Maurinete, não houve resposta aos ofícios sobre o caso enviados pela promotoria. Francisco Alves de Araújo assumiu a prefeitura em janeiro de 2017. Em maio de 2018, o órgão ministerial notificou novamente o município para prestar informações sobre o transporte escolar. A prefeitura respondeu no dia 25 de julho de 2018 que possuía uma frota de 6 ônibus escolares. Em vistoria realizada no mês de agosto de 2018, a promotoria constatou superlotação e ausência de cintos de segurança nos ônibus. Alguns estudantes também relataram constantes atrasos que ocasionavam perda de aulas. O Ministério Público requer a condenação dos 3 demandados pelos atos de improbidade administrativa, cujas penalidades previstas são ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 a 5 anos. Central Notícias de Bom Jardim, Rádio Nativa FM, Tony Baroni. Em instantes, aqui no Jornal Central, manifestações populares do dia 15 causam reação de autoridades. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Confira a
a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Começa nesta terça-feira a sexta semana de renegociação de dívidas na unidade do PROCON do Shopping da Ilha, em São Luís. A ação promovida pelo PROCON tem como objetivo oferecer aos cidadãos maranhenses maior facilidade de negociação de débitos diretamente com os credores. O evento segue até o próximo sábado, dia 21. Neste ano, mais de 20 empresas e parceiros estarão presentes, oferecendo condições especiais de parcelamento. Para renegociar, os interessados devem levar documentos como o valor do seu débito, além do RG, CPF, comprovante de residência e uma proposta de parcelamento confortável para o seu bolso. E o Dia Mundial do Consumidor, comemorado nesse domingo, foi marcado por dúvidas de como cancelar passagens aéreas. Miguel Martins. O Dia Mundial do Consumidor foi comemorado nesse domingo com a preocupação de como cancelar ou remarcar um pacote ou passagem aérea por várias situações, entre elas a pandemia provocada pelo Covid-19, que é global. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que adquiriram passagens aéreas ou pacotes têm a garantia de cancelamento ou remarcação, sem custo. O consumidor, além de receber os valores pagos antecipadamente, não pode ficar sujeito a multas por cancelamento ou adiamento. Caso o consumidor não consiga negociar com a companhia aérea ou agência de viagem, ele deve procurar o PROCON. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Política. Apesar da recomendação para evitar aglomeração por conta do novo coronavírus, aconteceu nesse domingo manifestação em todo o país a favor do presidente Bolsonaro. Autoridades acabaram reagindo à participação do presidente nas manifestações populares. Repórter Paulo Otaran. Apesar das recomendações de que aglomerações de pessoas em locais públicos precisavam ser evitadas, capitais brasileiras e cidades do interior registraram protestos em apoio à presidência da República e contra o Congresso e o STF neste domingo. Registros foram feitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Maceió e Salvador. Aqui em Brasília, Jair Bolsonaro ignorou a orientação de ficar em casa, sendo monitorado por causa da suspeita de coronavírus e participou do ato dentro de um carro. No Palácio do Planalto, desceu a rampa, cumprimentou os apoiadores e fez um breve discurso numa live. Autoridades que foram alvo direto destas manifestações reclamaram. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi mais direto. Ele disse que a junção do presidente aos movimentos sociais afronta a Constituição. Com
convidar as pessoas para um ato contra as instituições é atentar contra a democracia. Nós estamos a todo momento lutando e brigando para fortalecer o Poder Judiciário, para fortalecer o Poder Executivo e para fortalecer o Poder Legislativo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cada vez que Bolsonaro usa as redes sociais, toma proveito delas, contrariando o bom relacionamento construído entre os poderes. Com o Executivo nós temos momentos que as coisas fluem melhor, mas na maioria das vezes tudo que é associado ao diálogo, a um acordo, parece que é uma coisa errada, né? De Brasília, Paulo Otaran. E o presidente Bolsonaro também reagiu a quem reclamou das manifestações e disse que as autoridades devem reconhecer erros. Questionado sobre o que disseram os presidentes da Câmara, do Senado e do STF sobre sua participação, Bolsonaro fez um apelo. Prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, saia às ruas e veja como vocês são recebidos. Os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população? Todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. Um gabinete de crise deverá ser instalado a partir desta segunda-feira na Casa Civil do Governo. Na agenda do Congresso, reunião do conjunto de líderes servirá para tratar do assunto e do agravamento das restrições. 2 atos normativos estão sendo publicados nesta segunda-feira, reduzindo o acesso à Câmara e ao Senado de pessoas com mais de 60 anos. Nesta faixa etária, a imunidade é baixa e o risco de contrair o Covid-19 é maior. Parlamentares avaliam a suspensão de atividades no Congresso para conter o coronavírus. Cariane Costa. Em meio à propagação do coronavírus no Brasil, parlamentares começam a discutir nos bastidores a possibilidade de suspenderem as sessões e outras atividades no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB, admitiu que a possibilidade existe dentro do Senado, mas uma definição só deve ocorrer nesta segunda-feira, quando o presidente Davi Alcolumbre voltar a Brasília. Na Câmara, os deputados também confirmam que existe essa conversa. Alguns líderes, no entanto, não concordam com a medida. O líder do Democratas na Câmara, Efraim Filho, é um deles. Na avaliação do parlamentar, o Congresso não deve ser o primeiro a parar, deve ser o último, para dar o exemplo e evitar o pânico. Fernanda Melchiona, líder do PSOL, também defende que não é o momento para suspender as atividades. Para a deputada, a Câmara tem que se debruçar sobre um plano emergencial para ampliar o atendimento do SUS a pacientes com Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Você confere no próximo bloco. Em jogo de 7 gols, Imperatriz perde para o ABC e se complica na Copa do Nordeste. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos.
pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Da Câmara, do Senado e do STF sobre sua participação, Bolsonaro fez um apelo. Prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, saia às ruas e veja como vocês são recebidos. Os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado. Tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos do Covid-19 é maior. Atenção, você que fez o Enem! Sua nota pode valer uma bolsa de estudos de até 100% para os cursos de graduação à distância da Uninter. Isso mesmo! Até 100% de desconto em mais de 90 cursos. Transforme seu futuro. Acesse o site e inscreva-se agora. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. Detentas de Pedrinhas vão participar de projeto de incentivo ao empreendedorismo social. Laura Cardoso. Cerca de 100 detentas do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, vão participar de um programa pioneiro no país, que oferece oficinas e minicursos voltados à ressocialização e ao empreendedorismo local. Trata-se da Cooperativa Social Cuxá. A iniciativa do Instituto Humanitas 360 é apoiada pelo Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça e Governo do Maranhão. O programa será lançado oficialmente no dia 26 deste mês. As aulas serão em áreas de corte e costura, técnicas de bordados e outros segmentos. A Cooperativa Social Cuxá entrega o projeto Tereza, que busca dar noções de sustentabilidade, autonomia e empreendedorismo às mulheres participantes. A secretária adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária do Maranhão, Kelly Carvalho, dá mais informações sobre a iniciativa. O principal objetivo é fazer com que essas mulheres que hoje estão dentro da unidade prisional, já trabalhando na cooperativa, elas tenham autonomia para que futuramente, enquanto egressas do sistema penitenciário, elas deem continuidade à cooperativa do lado de fora da unidade prisional, no momento em que estiverem em liberdade. Kelly Carvalho conta ainda que, além da capacitação profissional, as detentas participantes do projeto terão redução de pena conforme previsto em lei. Além da capacitação profissional, elas terão o direito, de acordo com o que descreve a lei, a remissão de pena. A cada 3 dias trabalhados, um dia que é remissão a sua pena. A Cooperativa Social Cuxá se soma às outras cooperativas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, voltadas à ressocialização das presidiárias. Com supervisão de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Laura Cardoso. Esporte. Em jogo de 7 gols, o Imperatriz perdeu para o ABC e se complica na Copa do Nordeste. Jalber Pereira.
Jogando no Frei Epifânio da Badia, o Imperatriz perdeu para o ABC por 4-3 na noite do último sábado, em jogo válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, e ficou em situação delicada para buscar classificação para a próxima fase da competição, dependendo de uma série de resultados. O Cavalo de Aço apostou as fichas que tinha em um gramado castigado, que se agravava mais ainda com as fortes chuvas que caíram na região. Apesar da derrota, o técnico cavalino Paulinho Kobayashi disse que a equipe buscou a vitória durante toda a partida. Jogo na determinação, na vontade, raça, né? Isso daí a gente não pode negar dos jogadores. Eles estão aí lutando do começo ao fim do jogo. Infelizmente nós acabamos tomando uns gols aí que atrapalhou tudo, mas acho que o mais importante é que os atletas estão buscando. Faltando apenas uma rodada para o fim da fase classificatória, o Imperatriz continua no 6º lugar do grupo B, com 7 pontos ganhos, 3 pontos atrás que o 4º colocado, que é o Vitória da Bahia. Os gols da partida foram marcados por Igor Goulart, Berguinho e Paulo Sérgio 2 vezes para o ABC. Já para o Cavalo de Aço, marcaram Matheus João, Cezinha e Breno. O time da região tocantina volta a campo no próximo dia 23, contra o Frei Paulistano do estado de Sergipe. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Taliana Luz. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse